Fala pessoal, seja bem-vindo ao WVcast Papo de Mercado. Aqui é um espaço para a gente conversar sobre os mais variados mercados, seja mercado imobiliário, financeiro, varejo, jurídico, entre outros. E hoje, no nosso primeiro episódio, eu tenho a honra de receber aqui meu amigo Anderson Ribeiro. A honra é minha, meu amigo, participar aí dessa edição, a primeira do WVcast. Sinto honrado de verdade, não só pela amizade, mas nossa parceria de mercado, né? Então vamos lá, vamos bater esse papo. Vamos, o Anderson é empresário, tem várias operações de franquia e hoje a gente está aqui para falar de vários assuntos, em especial franquia e estilo de vida, porque se você seguir o arroba dele aí, você vai ver que o homem é bom. Já deixa o arroba aí para nós. Olha essa chancela, essa apresentação do cara, meu irmão. Meu arroba é Anderson Ribeiro, é uma conta no Instagram que mistura muito, né, o corporativo com o pessoal. Eu sempre gostei desse estilo, né, e acaba, de fato, uma coisa complementa a outra, né. Eu tenho histórias sobre, demandas pessoais que se tornaram demandas de mercado. Então, é esse Anderson Ribeiro, mas quem está dizendo tudo isso é ele, viu, gente. É isso aí. Não, e hoje muito se fala em branding, né? Como Sim. que o negócio ele precisa de uma cara. E eu acho que a tua rede social mostra bem isso, né? Tua cara nos mais segmentos, mais tipos de negócio que tu opera hoje, né? Mas vamos lá, vamos bater esse papo. Fala pra gente primeiro quais são as operações que hoje o Anderson opera, né? Gerencia. Sim. Nós começamos a nossa história no segmento de material de construção, né, acabamentos, Uhum, isso em 2011, então já tem um tempinho aí, um tempo não tão longo assim para o mercado, né, mas para a gente em vida sim, com a Casa Bela Acabamentos. Da Casa Bela nós migramos para o planejado, hoje com a Todeschini. Logo em seguida nós fizemos a fusão com a Porto Belo Shop, que começa a nossa história com franquias, né, de fato. Logo depois a Todeschini se tornou uma franquia. E pós-pandemia, nós começamos a namorar a questão de shopping, né, de operações na cidade, em Marabá especificamente, que a gente acreditava serem oportunas, né. Ainda mercados ou produtos, serviços não, né, porque a gente não opera em serviços, que tinha essa oportunidade. Aí a primeira foi a M Martin, né, então lá, bem pós-pandemia, o shopping estava até fechado na época, então tivemos uma negociação com o shopping bem peculiar. Nós fomos a primeira operação, de fato, a abrir durante a pandemia. Então, assim, todo mundo usou isso de alguma forma positiva, né, de uhum, retomada, né, de mercado. Em seguida, viemos com a Copenhague. Nós tínhamos uma vontade muito grande de ter uma cafeteria, de ter algo voltado para isso e de atender essa esteira, né, que a gente chama de esteira de clientes premium ou AB ali, que uhum. transita nessa área, dessa vez com chocolate e cafeteria. E por último, há 2 anos, a gente abriu a Track and Field, né, que já é uma empresa que conversa mais, inclusive, com um segmento que está muito em alta, né, pós-pandemia, o esporte, o autocuidado, Sim. especificamente a corrida, a natação, enfim, triatlo agora, né, que se fala de 3 Uhum. esportes, ele ficou muito em alta. Não foi exatamente por isso, mas a gente acabou surfando acaba surfando hoje numa oportunidade, né, de negócio. Eu até arrisco dizer que o teu próximo negócio vai envolver alimentação saudável. Porque porque, Linka, né? é possível perceber que tu linka os negócios. Então, Sim, primeiro tu entrega, né, a construção, ou melhor, tu contribui ali para o revestimento, né, de quem está sim, construindo. sim. Depois, você vende ali os planejados, móveis de decoração, enfim. E depois o cama, mesa e banho também, com a M Sim, Martin. sim. A ideia foi sempre atender essa esteira, né, Uhum, assim, como você falou, material de construção, o que que é oportuno para eu continuar atendendo esse cliente? Planejados, já trabalhamos com móveis soltos também, então, assim, ainda era uma oportunidade. E quando nós decidimos ir para esses negócios menores, né, porque são negócios, de fato, de metragem quadrada menor, de faturamento menor, uhum. mas são bem segmentados, e cama e banho é exatamente isso, ainda era uma necessidade do cliente. Porém, o gatilho maior era para nossa visão era a oportunidade de mercado. Malabar não tinha um produto específico, né, uma loja específica, de uma marca específica. E se existem vantagens em franquias, é isso, né, ela te chancela naquele segmento, né, você lê o nome da franquia, se você conhecer, você já sabe com que ela trabalha.
Exatamente. Antes da gente falar um pouco mais de franquia, que esse eu acho que é um dos temas que a gente deve aprofundar, conta pra gente quem era o Anderson antes, né, de iniciar tudo isso. Como é que isso começou, né? Como é que foi a primeira operação? Perfeito. Eu tenho formação em publicidade e propaganda. Eu estudei, cheguei a estudar em Imperatriz, depois Belém, mas de fato me formei em Goiânia pela PUC. Após voltar para Marabá, tinha muita vontade de voltar para Marabá, de exercer essa profissão de publicidade e propaganda aqui, mas a gente estava falando de uma época onde a agência não era algo tão pujante, né? Assim, não era algo que os empresários enxergavam como necessária, né? Assim, cada um tinha seu departamento de marketing interno, a gente não tinha um Instagram forte, um Facebook forte, mídias sociais ainda estava nascendo naquela época, disse o velhão, né? O old school. E aí vim para Marabá com esse propósito, trabalhei num grande grupo aqui, que foi o Grupo Revemar, Sim. por 3 anos, mas eu entrei como publicitário, na intenção de ser publicitário, e me tornei vendedor, que é o que eu sempre fui. Então, assim, Uhum. sempre gostei da negociação, dessa conexão com o cliente, mas eu fui me descobrir ali, de fato, né? Pós-formado. Eu não tinha a ideia de pós-formado me tornar vendedor, mas fui vendedor por 3 anos lá. E nessa oportunidade, pós-vendedor, surgiu também uma outra oportunidade de abrir esse primeiro negócio, que foi a Casa Bela. Tudo em cima de que oportunidades? Oportunidade de mercado. Então, Uhum. Marabá tinha um número pujante de pessoas em construção e por aí à procura de um material premium para o produto, Sim. e baixa oferta para essa demanda. Nós acreditávamos nisso. Essa linha de produto premium, muitas vezes, ela é um pouco desacreditada mesmo, né? Porque você está no interior, você ouve muito, tipo, será que Será que dá tem público para esse meu produto, para né? sustentar? Será que não é um Uhum. público pontual? É. É normal. E isso há 14 anos atrás era ainda mais forte, né? Mas encorajamos porque a gente via que cidades de um porte até inferior econômico que Marabá tinham lojas e lojas sólidas com marcas muito boas. E aí que nós trouxemos a Casa Bela, né? Então fui sócio, somos sócios desde esse início, né? Lá com a loja. Então o gatilho foi esse aí. Uhum. Aí a partir daí começaram. Bacana. Não, isso é interessante. Você falou, né, que antes de qualquer coisa você é vendedor, Sim, né. Essa é uma habilidade, aliás, que eu sempre costumo dizer, aqui no escritório, a gente tem que desenvolver a habilidade de venda, porque a gente está se vendendo a perfeito. todo momento, né. E acredito que até pelo o sucesso da tua rede social, também tem muito a ver com a tua formação, que é comunicação. Sim, Publicidade sim. está ligada à Muito comunicação. visual, né? E hoje, mais do que nunca, a comunicação ela está sendo exigida, Sim, né. Então quem sabe se posicionar bem na internet acaba saindo na frente. Quem não sabe, quem vive no mundo offline acaba ficando para trás, sim, né, porque sim, quem é visto é lembrado, né. sim, sim. E Anderson, para você, escolher a tua primeira franquia, né, o que que você observou? O que que foi crucial para fazer a escolha, né? Você falou em visitar, entender como é que funciona aquele segmento em determinadas cidades, cidades Sim, parecidas. sim. Isso aí foi um fator relevante? Foi bastante relevante até para você acreditar no negócio, né, acreditar que não é que havia uma prepotência de que na dúvida se daria ou não certo, ou se teria ou não público para Uhum, Marabá, aquela síndrome do copo cheio, né, eu já sei o que fazer. Não, não existia isso. A dúvida e o medo ele te policia, né, então assim, eu fui buscar informação. Eu fui, por exemplo, em Imperatriz, que é uma cidade de um porte populacional sim. parecido, apesar de ter uma economia um pouco diferente, mas lá já tinham várias ou todas as franquias que hoje nós operamos aqui, lá já tinha há mais tempo. Uhum, E funcionavam e performavam bem. Então, assim, no caso da primeira especificamente, que foi a Porto Belo, foi mais uma oportunidade, porque ela foi um repasse. Então, alguém operava, não quis mais operar e nos colocou como operação. Mas ao meu entendimento ali tinha uma oportunidade não só de mercado, porque a gente já estava atuando nesse mercado, mas uma oportunidade de aprender com aquilo. Porque o que que é franquia, né, a grosso modo? É um repasse de ideia, né, é algo que deu certo que você replica ele, isso. né. E você replica dentro de um padrão, né. Uhum, Então se eu poderia falar o meu conceito básico de franquia é isso. E eu queria aprender um pouco daquele negócio com a Porto Belo Shop. Por quê? Era uma operação que vendia o mesmo produto que a Casa Bela, no caso, mas era uma operação que ela rodava sem estoque.
Uhum. Para mim era surreal o negócio daquele rodar sem estoque, porque a gente tem noção do imediatismo que é a entrega do material de construção. O negócio é um showroom, Um showroom. você trabalha com venda, então você tem que ter uma equipe comercial, Arrojada. arrojada, Uhum. e você vai vender e vai, entregar E toda a direto da logística fábrica. isso, toda a logística, o amparo logístico é feito pela fábrica. E eu ficava encantado com isso, porque eu sabia o quanto eu tinha imobilizado no estoque. Uhum. Então, em cima dessa oportunidade, eu falei: "Cara, se nada der certo nesse negócio, no mínimo eu vou aprender como trabalhar sem estoque", né. Então esse que foi o primeiro motivo, assim, dessa franquia em específico. E de fato, em um ano e meio, nós mudamos muita coisa na revenda por conta de situações que a gente aprendeu na franquia. Então essa ideia de repasse de ideia, repasse de brand, repasse de know-how, do que você tem em um negócio para o outro, quando você cria uma marca, que foi o caso da Casa Bela, nós criamos ela do início até o que se tem hoje, né, Uhum. desde o nome, tudo. E você erra muito nesse processo. Sim. Então você com uma franquia sólida, uma franquia que de fato, existem pessoas por trás sérias, você tem uma condição de reduzir risco, se você acertar o mercado que você tá, mas você tem que dividir a fatia desse bolo, né, Sim. que a gente tá falando de royalties. Isso é interessante, porque quem já criou um negócio do zero sabe o desafio e a dificuldade que é, Sim, né. Você montar um negócio, tem todas as questões jurídicas que você precisa observar, você precisa fazer um bom planejamento e você vai tomar muito na cara durante um tempo. sim, Você normal. não sabe, você está aprendendo. E quando você adquire uma franquia, né, você acaba comprando essa inteligência também, Sim, todo esse know-how, né, e daí vem o padrão também, tem, enfim, uma série de questões envolvendo o modelo franquia. E o que é interessante, quando uma pessoa pensa em adquirir uma franquia, necessariamente ela tem que receber uma COF, sim, né, que é uma circular de oferta de franquias. Lá nessa COF, seguindo o que prevê a lei de franquias, você tem uma série de requisitos, e alguns deles são a franquia, o franqueador, né, ele precisa expor se tem problemas jurídicos envolvendo a franquia, se, ah, ou melhor, quem são os franqueados, as isso. atuais unidades, quem foram os franqueados que encerraram suas atividades, isso é muito interessante. E nos teus negócios de franquia, o que que você fez com todo esse rol de informações? Tu chegou a entrar em contato com os Sim, franqueados e como que eles se comportam? Eles te atendem, te fornecem ou tem uma certa resistência. resistência primeiro questão de tempo, né, ninguém tem tempo para ficar atendendo toda hora um candidato à Sim, franquia, sim, né. Segundo, às vezes você está falando com uma pessoa que pode querer montar uma operação na tua cidade, sim. né. Como que é isso? Eh, organizar um pouco as respostas, assim. Primeiro sobre a COF, né. Você recebe a COF, ela já é determinada pela lei do franchise, né. Então tudo que é franquia, de fato, você tem que receber essa COF, exatamente com as informações que você falou. As mais importantes são essas, né, principalmente jurídicas, né, que é a fase de Uhum. você tá tendo diagnóstico ali do que é e validando se aquilo que te foi vendido, porque tudo é venda, Sim. estão te vendendo uma operação, e aquilo lá é genuíno, né. Eu fiz contato sim, fiz contato, vou te citar como exemplo, na M Martin. Vou citar um exemplo mais recente da Track Field, pronto. A Track Field, quando a gente adquiriu, era um mercado muito novo, porque é vestuário, né. Então a gente não Sim. tinha a menor noção de como era, de compra de grades, enfim. O que que me assustou positivamente na Coff? Eu vi muito franqueado que ele operava 7, 10, 15 lojas. Uhum. Então eu pensei assim: "Pô, vamos lá, o cara não pode ser infeliz operando 15 lojas, né". Eu digo assim, Uhum. porque a marca estava crescendo, o posicionamento dela melhorando. Eles estão com um novo layout de loja, então tá, enfim, tá rejuvenescendo a marca. E você operar 15, você no mínimo demorou 1 ano, 2 anos para ir somando essas lojas. Uhum. E ninguém é bobo. Se você está performando bem e acredita no negócio, você reinveste nele para você ter esse número, enfim, de operações. E eu escolhi tanto franqueados com muitas lojas, como franqueados que tinham acabado de entrar, que seria o meu caso, que já é outra história, franqueados de praças menores, franqueados de praças mais pujantes, para ouvir. E lá em específico, eles são bem receptivos. Foram, no geral, são. Porque esses caras, a maioria deles, não os mais antigos, eles precisaram de alguma referência. Sim.
E as franquias em específico, eles têm muitas convenções, né. A Track and Field, por exemplo, tem 2 por ano. E o que que é a convenção? É uma troca física de como tá o negócio e a vida dele. Uhum. Então você tá aqui numa mesa como a gente tá, e aí, como é que tá lá? O primeiro assunto é esse, né. "E aí, tudo bem? E aí, como é que tá lá? Tá vendendo? Como é que tá e tal?". Então essa troca ela é muito real. E se não tiver bom, como eu já participei também de convenções onde a operação não estava legal, você ouve também. Ou uma ideia que não estava dando certo, enfim, então ganha força. E esse meio social da franquia, ele também tem muita voz perante o franqueador, né, no caso, a fábrica, a companhia. Uhum. Porque você tem um comitê, e você fala, você tem voz nesse comitê. Então tudo é muito discutido. Mas assim, no geral, é uma ferramenta muito positiva. É isso que a gente está falando sobre franquia, não dá para generalizar. Não dá para dizer que uma vez franquia é boa. Não, a gente tem Não. várias franquias que ficaram pelo caminho aí. Aliás, uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes, quando vão fazer negócio ou com franquia ou com shopping, eles têm uma área comercial, um setor comercial fantástico. O cara vai falar exatamente tudo que você precisa ouvir e com muitos gatilhos de venda. Sim. Então, olha, eu tô com uma condição imperdível aqui que vai até amanhã. E o cara quer que tu feche um negócio que muitas vezes tu vai Com aquela escassez, né, antes. com a escassez, exatamente. Urgência, escassez, cria ali uma reciprocidade. E ele quer que tu invista num negócio de 200, 300, 500 mil e tome essa decisão em 2, 3, 4, 5 dias. Sim, Quando você vê, você já está envolvido. Né? A mesma coisa acontece com o shopping. Você vai conversar com o setor comercial do shopping, é maravilhoso. Ah, vou te dar aqui também a publicidade durante um tempo. Nosso shopping recebe um fluxo X de pessoas. sim, E a gente acaba muitas vezes se iludindo com o negócio. E aí o desafio é manter o pé no chão e estudar bem antes de tomar uma decisão. sim. Porque em shopping especial, tu fecha negócio, depois, meu amigo, tu não vai falar mais com ninguém do comercial, é só o financeiro. Shopping, assim como outras companhias, eles respeitam bem o processo, né, esse assunto não é mais comigo. É. Exatamente. Isso eu valido o que você está falando, é assim, é duro assim, e é importante se alguém tem o desejo de entrar, a curiosidade, que saiba que existe isso de fato. Esse amparo jurídico, né, que você lida bem, É tem total indispensável. propriedade para isso, ele é de fato indispensável, porque ele vai te proteger de um prazo mínimo de 5 anos, né, que hoje é o que gira, né, contratos de Uhum. shopping, e 5 anos de um contrato bem feito são 5 anos de saúde. De ponto de equilíbrio ok, de você se preocupar unicamente em vender, em buscar, em oxigenar teu negócio comercialmente e em relacionamento. 5 anos de um contrato mal feito Hum, é dor de cabeça, é. bastante, viu. Aí é o que eu costumo dizer, o negócio do shopping, eu sou até um pouco duro, tá? Eu já advoguei para shopping, Sim, hoje eu advogo só para lojista. O negócio do shopping não é locação de espaço, não é estabelecer um mix no centro de compras. O negócio do shopping é dinheiro, é real isso. sim, Porque o shopping ele fatura vendendo a res esperata, né, luvas, enfim, os aluguéis que são altíssimos e as multas. O que tem de lojista fracassando em shopping e o shopping lucrando em cima dos lojistas, não é brincadeira. Né? E sempre que eu converso com algum lojista que ele não passou por um jurídico, eu sei exatamente que ele está numa enrascada. Eu sei exatamente onde ele eventualmente pode ter se prejudicado aí. Então, aqui no Pará, por exemplo, eu já tive a oportunidade de analisar os contratos de shopping de quase todos os shoppings. E eu já conheço o modelo, eu sei exatamente o que a gente consegue derrubar de cláusula. Tá? Vou te dar um exemplo. O lojista fecha o contrato de locação e ele não vê aquela cláusula de aumento a cada 24 meses. Ou vê e, ok, uhum. né? Tô aceitando isso. Tolera, né. Né? Se você sabe, ok, porque aí né, se pressupõe que você vai fazer um estudo de viabilidade Sim, e entende que 24 meses depois o teu aluguel vai sofrer o reajuste sim, e ainda vai ter aquele acréscimo de 10%, como praticam aqui na região, por exemplo. Né? O problema é o cara que acha que só conversando com o comercial, sem entender as nuances jurídicas, vai prosperar sem
deixando isso passar batido, né? Sim. Porque a surpresa É, eu vem. posso até complementar, assim, quando você lida com franquia, como é bem dividido sobre setores também, o primeiro contato que você tem após você ser aprovado para ser um franqueado, né, porque tem aprovação também na maioria das franquias e franquias sérias, é o setor de expansão. Então o setor de expansão de uma franquia, ele vai lidar diretamente com o comercial, né, ali é crucial, é o cara que vai fazer teu parto, Vai vestir a tua camisa e vai falar: isso. "Não, o meu franqueado aqui, ele precisa de uma condição melhor". Ou não, né. Então assim, Uhum. como Aí é o é, problema. como todos os segmentos, a gente tem gente competente e incompetente em vários setores. Uhum. Então, assim, um cara bom, uma pessoa boa de expansão, que performa bem, a gente não está falando em sugar o outro lado, a gente está falando em tornar a operação segura, sólida e que ela sobreviva bem por 5 anos e que todo mundo ganhe com isso, né. Sim. Mas se você tiver um setor de expansão, estou falando da franqueadora, tá, Uhum. frouxo, que acate qualquer tipo de contrato, e ele entra naquela urgência, naquela escassez que o shopping, o comercial te lida, porque é venda, a gente está aqui sobrevivendo de venda, cada um na sua. Ele cria um problema enorme Uhum. para você, porque depois você não vai mais lidar com expansão. Uma vez o contrato assinado, se joga com ele debaixo do braço, né. Sim. Então isso que você está falando é real, eu vivi um pouco disso, principalmente no início. Já a partir da segunda operação eu já aprendi um pouco mais, porque também as nomenclaturas de shopping não são normais, né, Uhum. pra gente que tá com operação de rua, é CTO, é tanta coisa que enfim, que você pode falar melhor do que FPP, isso. Que no final só você tá lá no boleto, né? que é isso, é voo, é passagem aérea, o que que é É. isso? Mas assim, é muito diversificado, né, para você entender de fato, mas se você tiver um bom setor de expansão aliado, obviamente, ao seu jurídico, né, um Isso. jurídico que seja imparcial, que entenda tanto o lado do shopping, quanto o lado, do franqueador, quanto o seu, né, são 3 aí, 3 pilares, não é para dar errado, né, Uhum. mas isso é essencial. Mas olha, aí o que é interessante é que a conversa entre o setor de expansão com o shopping, muitas vezes é como eu, na condição de advogado, converso com outro advogado a respeito do caso do cliente. Por quê? Né, explico. O setor de expansão, ele tem todos os dados das operações, daquelas operações e dos shoppings da região, por Sim, exemplo. O shopping também tem essas informações. Então a conversa ela é muito franca. Assim, olha, você chega de uma pessoa para outra e fala: olha, não tem como a gente seguir com o contrato desse jeito. sim, Então aí os números, é só você consultar, né? Eh, só o setor de expansão muitas vezes vai ter essa clareza, essa visão. Às vezes nem o jurídico tem. sim, Embora eu, na condição de advogado, em contratos de locação de shopping, eu conheço muita coisa, sim. mas os números do negócio em si, eu não tenho, a não ser que eu já tenha uma experiência, né, com aquelas operações, né. Esses dias eu analisei um contrato de locação grande aqui na região, aluguel mais de R$ 100.000 para, enfim, instalação de uma atacada. Como eu já tenho experiência, aconteceu exatamente isso. Na mesa de negociação, eu tinha condição de bater o pé e falar assim: "Olha, aqui não faz sentido a gente manter desse jeito". E, né, trazendo segurança ao meu cliente, fala assim: "Olha, desse jeito aqui não vai". Uhum. E eles vão abrir mão, porque não faz sentido não abrir mão, né. E é mais ou menos isso que acontece com o setor de expansão. Agora o franqueado ele precisa provocar também, né, Sim, senão não vai o sim. negócio. Aquilo que você falou lá atrás, às vezes a gente lida com sonho, né. Isso, e dependendo do sonho ele dá uma cegada, né, na gente. A Uhum. gente fica a gente consegue, infelizmente a gente cai na inocência de só enxergar qualidades, né. E ali é o momento da provocação mesmo. Eu, por exemplo, quando nós fomos abrir a primeira, a M. Martin, eu fiz uma consultoria, e qual foi essa consultoria? Eu dei uma passeada no shopping e conversei com 6 lojistas lá. Então, assim, bati na porta, a gente já tem um bom relacionamento comercial na cidade, através das lojas de rua. "E aí, você tá feliz? Conta pra mim os pontos, o que que você acha Sim. que" E na época, já havia tido a mudança de gestão, né, pra gestão atual, aqui de Marabá. E como o outro era bem complexo, para você se tornar bom, você só tem que ser um pouco menos ruim, Uhum. né. Então, assim, já tinha um elogio, já tinha, enfim, a gente já teve um pouco mais de segurança nesse sentido.
Mas havia uma imaturidade ainda da nossa parte, da minha parte de negociação mesmo. Eu confiei plenamente na expansão da M Martin, como eu te falei. Eles não foram ruins, foi um contrato Uhum, até bom. Assim, nós ficamos lá até metade do quarto ano, né? E num contrato de 5. E assim, ok, sabe? Não foi ruim. Já peguei contratos piores. Então, uhum. assim, o que de fato, como qualquer negócio, é observar, se provocar, não por urgência, E tentar entender onde de fato tem oportunidade ou não, porque nós que trabalhamos com vendas sabemos dessa não agir no escassez. calor da emoção, É, né, Anderson? isso. E entender que, uma vez assinado, são 5 anos de uma parceria. E assim, desculpa te interromper, mas isso é interessante colocar, e precisam ser 5 anos, tá? E aqui é uma dica interessante: qualquer negócio, qualquer locação comercial sempre prime pelos 60 meses, ainda que você tenha alguma insegurança com relação à multa rescisória. Se você tem essa insegurança, briga pela isenção da multa após determinado período. Ah, eu quero só 2 anos. Pô, então conversa, negocia para, após 24 meses, ter a isenção da multa. Mas os 60 meses, ele garante a renovação do contrato. E eu já vi muito lojista ou locatário, né, por não renovar o contrato no tempo correto, ficar à mercê do shopping ou do locador, Sim. para aceitar as condições dele. É. Isso é muito ruim. E uma vez que o negócio performa naquele lugar, sendo loja de rua ou loja de shopping, é muito ruim de sair, né? É Você tem a péssimo. referência, né, do É o do ponto local. comercial, né, de É, você exato. Você trabalha, o custo é muito é. alto para você virar uma referência para aquele ponto, né. E Anderson, hoje você tem quantas franquias? São 6 operações, 5 franquias. 5 franquias. Como é que tu consegue gerir todas essas franquias, né? Sei lá, vamos pensar em quem está assistindo e falar como é que ele faz tudo isso. Tu O coloca um cara dia respira, é um dia para cada operação. o cara respira até fundo, né, tu falou aí, chega o cara puxa. Eh, então, eu sou eu e a Renata, né, esposa, a gente trabalha em conjunto. Renata fica no Sócio. no administrativo, minha sócia. Ela cuida de tudo que é bastidor administrativo, contábil, e eu cuido do comercial. Uhum, No dia a dia, eu tento hoje agir muito sob demanda. Então, hoje a gente opera, por exemplo, a Todeskine. A Todeskine é uma das poucas operações que a gente tem o produto e o serviço, que a gente monta. uhum, Então, é um mercado bem mais complexo do que um mercado como a Copenhague. Assim, não tem comparação. Chega a ser bem mais complexo do que o mercado do acabamento. hum, Então, ele merece, ele precisa ter mais atenção. É desafiador? É, bastante. Mas é aquele negócio de você tentar ter paz todo dia e, de fato, agir sob demanda. Mas o que faz muito acontecer, apesar do clichê, são pessoas. Então, assim, a gente tem mesmo, eu posso falar, uma cultura muito forte do negócio. Somos perfeitos, aprendemos todos os dias, uhum. mas nossa rotatividade de pessoas é baixa. Eu tenho pessoas que estão com a gente há 14, há 10, há 8 anos. Então, se estão nesse tempo é porque são pessoas felizes, né, onde estão. Sim. Nós temos uma política, de remuneração de participação em resultado, enfim, a gente sempre lida um pouco com isso, até para fortalecer, né, isso e criar esse, de fato, esse laço, né, de pessoas com o negócio. Uma cultura forte, irmão. Se você tá dentro, se você não tá, ela vai se permanecer, ela vai andar. Uhum, A gente tá numa cidade pequena, né, assim, bairrista, então, assim, também é muito fácil de você ter acesso ao elogio e à crítica, né. uhum. A crítica haja rápido, né, seja cirúrgico e corrija. Ao elogio, massageie o ego e transmita isso no coletivo, né. Ó, parabéns aí, então a gente tá recebendo bons feedbacks. Mas no geral é isso, assim, não tem muito segredo. E se a gente pode puxar um pouquinho para a franquia, nesse sentido, a franquia, você tem o benefício, de novo, de uma franquia séria, sólida, grande, que performa bem. Você tem muitas pessoas por trás, né, então você tem um marketing muito Tem ativo. uma retaguarda Uma bem retaguarda, estruturada, né. esse é o nome, retaguarda. Então, um marketing ativo, um administrativo que vez ou outra está pedindo o teu DRE para fazer uma análise junto com você. Legal. Então, assim, uma logística onde o cara também está preocupado com a tua entrega, ele quer saber por que que não chegou e se tu está desabastecido. Isso a franquia séria te oferece. Quando você abre uma marca, toda essa preocupação é só sua. Então, se Uhum. você cria uma campanha para Páscoa, um exemplo, você tem que criar tudo.
né? Enfim, então é diferente essa pegada. Uma vez que tu tem esse amparo por trás, tu consegue escalonar o negócio de forma mais fácil. Então, espera aí, se eu consigo dividir minha energia numa M-Martin e o negócio opera, mesmo que em velocidade de cruzeiro ali, sem aqueles tiros fortes, mas também não para. Eu Uhum. consigo operar uma Copenhague também. Deixa eu entender desse negócio, apesar de ser perecível. Beleza, encaminhou aqui, encaixou, eu consigo operar uma track field, porque a mecânica no final é a mesma. E aí tem um ponto interessante, né, até pegando um gancho do que você havia dito com relação a Porto Belo. Esse negócio aqui eu posso até não pode até não dar certo, mas eu vou aprender, Sim, né. E eu creio que quando você tem várias operações de franquia, cada uma, com a sua estrutura própria, mas claro, com algo em comum, tu consegue extrair, né, alguns insights para a tua marca própria, sim, né, em termos de processos internos, condução com relação à gestão de sim, pessoas, aspectos jurídicos, você acaba aprendendo, ah, com as experiências particulares, sim. né, então isso também é interessante, Até né. até mesmo entre as franquias. Eu te dar um exemplo. Na pandemia, a gente teve uma escassez muito grande de produto mesmo, né, produto básico. Por exemplo, a Todecine ficou sem papelão para embalar os móveis, Uhum. porque o papelão, não sei exatamente por quê, não tinha papelão. Ou você tinha vendas a longo prazo, você teve uma demanda muito alta, a gente não está aqui para falar da pandemia em específico, mas a pandemia foi um período extremamente pujante para o segmento de casa e construção. A grana represou, ninguém viajava, ninguém saía, ninguém comia fora, ninguém comprava roupa e ficava em casa. Onde é que eu vou investir? Não, e assim, vários outros segmentos, né. Pois é. Então, assim, foi um negócio que as fábricas não estavam preparadas para aquilo, tá? Então, assim, sem perder a sensibilidade do que foi a pandemia, né? Que foi muito ruim Hum, para muitos outros negócios, enfim. A gente precisa nem entrar nesse tema. Mas uhum, teve muito negócio que prosperou, sim. principalmente aqueles ligados, no nosso caso, né, à casa. Eu recebi a ligação da diretoria da Todeskine na época para entender como a Porto Belo estava fazendo para fazer as entregas a longo prazo, porque havia uma oscilação de preço muito rápida. Hum, Então você comprava hoje no dólar tal, no outro dia já no era outro preço. uhum, E a gente tem muita venda assim, onde eu faço uma venda hoje para entregar em agosto, por exemplo. uhum. Então eu falei, cara, essa resposta eu não sei te dar, mas eu faço a ponte. Então, franquia também aprende com franquia, isso que eu quero Sim, dizer, entendeu? Então, assim, e quando a gente é multifranqueado e as franquias sabem disso, eles tentam facilitar essa troca. É um aprendizado. É um aprendizado que não pode se tornar caro. Ele é um aprendizado que você tem que aprender ganhando dinheiro, né? Porque se você está ali para gastar, tem outros meios mais eficientes de você aprender. exatamente. É interessante isso. E Anderson, e qual que foi o maior acerto até hoje como franqueado, assim? Acerto? Tem alguma algo que te vem em mente, assim: "Cara, aqui, essa decisão aqui foi a melhor que nós tomamos"? Eu acredito que o estopim, né? Assim, que foi essa que eu falei da Pandemia. própria Porto Belo. Da Porto Belo. Porque na pandemia ela era algo alheio a gente, né? A Uhum. pandemia, na verdade, acho que 13 de março fechou todo o comércio. A gente tinha acabado de vir numa feira dia 10. Nós fomos uma das primeiras operações a fechar em Marabá, porque eu tinha vindo de São Paulo e estava com suspeita de ter, estava isolado em casa, enfim. E nós fechamos. Mas ali beirou o medo, né? Porque nós somos os primeiros a fechar. E agora? Como é que vai ser? Como é que vai ser a negociação de aluguel? Você deve ter vivido isso demais, Ixi, né? E o IGPM, né? Que foi lá às alturas. Então, assim, aí tem que reservar um podcast só para só pra gente falar desse dia, né? Desse grande dia. E aí beirou o medo, né? O que que a gente vai fazer amanhã? Só que era um dia após o outro. Não, vamos ver. Até que se determinaram os essenciais, a gente abriu e né? Que o nosso hum, negócio é essencial, então tem que operar. Então, era alheio a gente. Eu falo da Porto Belo como acerto, porque foi a primeira, então era aquele negócio, deixa eu entender o que é uma franquia. Se eu não uhum, tivesse dado o primeiro passo nesse sentido para a franquia, eu passava a acreditar que o único negócio que era bom era o negócio que eu criava e que eu não ia ter custos em cima daquilo. Porque existem despesas e existem custos, né? E o custo da franquia, todo mundo sabe, tem o royalty, né? O cara tem uma participação no seu faturamento eterna. E você só tem um fornecedor. Então, assim, você não tem para quem brigar, você não tem de uhum. quem cotar. Você vai comprar daquele É cara, ele, ele. e ele vai ganhar do que tu for vender.
Se for uma venda saudável, vai ser bom para todo mundo. Enfim, então eu acredito que lá foi o primeiro negócio, porque os outros vieram a partir dele, né. Então assim, não fica difícil, seria muito injusto. A track field pra gente tem sido um negócio legal de operar, conversa muito com o estilo de vida que eu coloquei pra mim já de uns anos pra cá. Então se tu disser onde tu tem mais prazer de ir, talvez eu tenha muito prazer de ir na track and field. Mas eu não vou dizer que foi o mais assertivo e tudo, porque é uma criança, né, tem 2 anos, Sim, então assim, os primeiros 5 são cruciais, né, para o negócio. exato. Anderson, e vamos falar para quem tem interesse em operar com franquia, né. E eu acho que um dos primeiros gatilhos, vamos dizer assim, para quem quer operar em franquia é investir em algo que já está pronto e que rode sozinho. Como que é isso? Existe a franquia que roda sozinho? É possível você ter uma franquia que você não precise estar lá, com uma certa frequência, enfim, a coisa gire sozinha Sim. ou não? Isso é ilusão? Não, eu acho que girar se você fala em girar sozinho, você está dizendo o seguinte, na minha visão para o negócio, né, eu tenho uma cultura de atendimento, eu quero que o Adson atravesse a porta da Copenhague e ele seja recebido com um bom dia, que pergunte, né, o que ele quer, ou se ele tá ali passeando no showroom, se ele quer uma sugestão, se é um presente, enfim. Uhum. Para que isso aconteça, existe o treinamento que a própria franquia determina, é um ponto que a gente não falou, então é um ponto positivo. Se você for contratar alguém, normalmente as franquias têm um EAD, você faz aquilo lá praticamente mensal e vai reciclando aquele teu colaborador, né, no caso venda, o consultor de vendas. Só que essa cultura do atendimento, ela é imposta por você. O primeiro exemplo é seu, meu amigo, ou seu ou do seu líder, É, seu gerente ou da sua gerente. Então vamos lá, eu vou lá, participo uma vez por mês da loja, eu mando e deixo de ir lá 30 dias. Eu tenho convicção que o que eu tenho como cultura não vai ser aplicado. não vai. Eu tenho convicção que esse bom dia, talvez ele não exista, ou ele não seja tão caloroso, que a organização das gôndolas não esteja como tem que ser, dentro do padrão, que o café não esteja do teu agrado, que se não tiver, não vai ser feita a troca imediatamente, que é o que a gente determina. Então, assim, uma cultura forte, ela exige presença física, não tem como. Então você tem que se dividir. É óbvio que, se tratando de franquia, como eu falei, eu acredito que as coisas facilitem, Uhum. porque já existe uma cartilha. Por exemplo, na xícara da Copenhague, você tem a marcação de onde você coloca o chocolate de uma bebida específica lá, as barrinhas de chocolate. Então, para quê? Para que se você tomar aqui ou tomar lá no aeroporto de Congonhas, Padrão seja o de mesmo padrão. sabor, é. É. Ainda assim, a gente já teve clientes que diz assim: "Tá diferente do que eu tomei lá em tal lugar". E o que que você quer que você assim, a gente pergunta de verdade, assim, porque a gente quer a experiência, né, ele não vai mudar a operação. E o que que faltou? Ah, faltou mais chocolate, a gente adiciona. Então assim, isso aí você tem que dar autonomia, mas você tem que ter corpo presente, né, não tem como. Sim, e muito se fala em gestão sobre você ter processos e pessoas, né, muito bem alocados, né. Então você ter pessoas estratégicas, ou melhor, as pessoas certas para as posições certas e um fluxo de trabalho muito bem desenhado, né, bem com um bom script, certo? E muitas vezes a pessoa acha que isso é o suficiente para você, né, se distanciar do negócio, mas é exatamente isso que você está falando, né. O empresário ele tem que estar no dia a dia para primeiro entender se aquele, fluxo está sendo atendido, Sim, né, e se o resultado está chegando ao final daquela esteira de produção de forma adequada, sim. né. É E interessante. se compram tua ideia, né, se você lida com bons aprendizes também, porque ninguém acerta de cara, eu não acerto. Então quantas reuniões eu já fiz que eu estava seguindo uma linha de estratégia e provoquei a equipe falou: "Não tá funcionando não, essa aí não tá não. Não, não, o que que você sugere?". Isso e isso. Então a gente criou-se uma provocação, eles estão na ponta, isso eu já posso falar do acabamento, tem muito Uhum, isso. "Não, essa estratégia não deu certo. Se a gente for por essa, todo mundo concorda? Concorda. Então vamos testar, vamos mesclar as 2". Então assim, eles é que estão vivendo. Enquanto a gente está conversando aqui, já são 18h30, já fechou, né, só as do shopping que não. Mas a loja está lá operando. Então eu uhum, tenho condição de atender um telefone agora, nesse momento, para resolver. Então se não tiver autonomia lá e entender o que de fato a gente consegue fazer pelo cliente, para. Não pode exato. ser assim, né, não pode ser. Então existe sim o seu nível de autonomia, ele é trabalhoso, ele não é rápido, ele está muito mais
no DNA do dono do que da franquia. Você pode ir em Hum, franquias excelentes, onde o atendimento não vai corresponder, não vai te atender. Você pode ir em franquias em locais extremamente pequenos, onde tu vai se surpreender com a forma que tu foi atendido. Então, no final, irmão, é sobre pessoas. Não tem IA no mundo que não tem, substitua não tem. isso ainda, né? Aliás, né, hoje muito se fala de IA em atendimento, tem gente que foge de IA. Quando, pô, tô conversando com um robô, É, né, tô verdade. fora, né? É verdade. E Anderson, e, cara, que conselho que você dá, então, para quem quer operar com franquia? Eu, eu acho que eu perguntei algo parecido, mas para quem está pensando em abrir franquia, se você fosse definir aí algumas dicas, um passo a passo. Sim. Eu faria uma provocação antes, no sentido assim, precisa ser franquia? Até fazer essa Uhum. fugir um pouco do que é. Por que franquia? Assim, porque eu já estou no segmento que ele já está meio você falou de salada, Hum, é uma operação que é oportuna em Marabá. E eu tô falando que é e não sei se tu adivinhou, mas eu falei sobre isso essa semana. não, não adivinhei não. Pois é, eu tenho uma uma marca na cabeça que eu consumi Ou melhor, adivinhei, mas eu não é, sabia. 3 cidades tu chutou, talvez hoje fosse a única operação que a gente acreditasse, dissesse: "Cara, faz sentido". Por quê? De novo, pela oportunidade, eu acho que o Marabá tem oportunidade para isso. Esse mercado saudável, ele é crescente, Uhum. e se existe um padrão de qualidade, e tem várias, eu conheço uma exatamente que o nome é gigante, entendeu? Os caras participam de vários eventos, e é muito boa. Então, vamos lá, vamos para essa provocação. Marabá cabe? Cabe. Eu conseguiria abrir uma operação, eu vou falar como eu pensei, tá? Eu Uhum. conseguiria abrir uma operação com a excelência que eu vejo esses caras entregando na operação deles? Pô, eu não vou ter a receita, eu não vou ter o molho, mas eu vou ter os ingredientes. Será que é tão fácil? Chefe de cozinha eu não sou. Eu tenho chefe à minha disposição? Não sei. Quando alguém chega em Marabá, que é uma cidade hub, é uma cidade que, pô, é aeroporto, atende gente de tudo quanto é lugar, Uhum. o cara talvez ele não conheça a salada do Anderson, mas ele conhece a marca, que eu não vou falar, a marca tal, lá, Uhum. entendeu? Então, assim, isso também automatiza o processo. O cara entra numa plataforma de comida, Sim, um iFood um da iFood vida. da vida. Não, porque tem essa marca. Como eu fui em Imperatriz participar de uma corrida e tinha. E eu fiz o pedido em cima dela. E eu vai ser o mesmo padrão, né, É o que tu assim espera. esperamos. E foi. Lá, no caso lá. Uhum. Então, essa é a grande pulo do gato da franquia, entendeu? É fazer com que você tenha acesso e ela te chancele a um produto bom sem necessariamente você estar falando de si todo o tempo. Mas você Sim. tem que ser lembrado, né? Você tem que ser lembrado. Então, assim, a tua pergunta foi a respeito disso, né? De franquia. Uhum. Então, eu acho que seria essa a provocação primeiro, se vale. Pô, eu consigo operar esse negócio sem necessariamente ser franquia. Talvez o risco seja menor, porque você vai ter um custo menor de implantação, apesar de não ter um know-how, mas isso se resolve, entendeu? Você Sim. contrata um bom escritório de arquitetura, você contrata um bom jurídico, você Uhum. tem pontos hoje nascendo, vou falar de Marabá porque a gente está aqui, Uhum. galerias nascendo, enfim, eu acho que o teu risco ele pode ser minimizado, mas se você tem uma condição financeira um pouco melhor, porque vai precisar, você vai pagar a taxa de franquia para começar a brincadeira. Todos os fornecedores de uma franquia são homologados. Então, eu quero mudar a iluminação. Dificilmente essa franquia vai te permitir. Ela já Uhum. tem o fornecedor dela para se manter o padrão. E tem um preço. Então, assim, pô, eu acredito nisso, eu vou para dentro do negócio porque eu conheci. Experimenta a marca, viaja, dá uma volta, vai olhar como é que é o atendimento dela, se há uma unanimidade nessa. Eu fiz isso. Se todo mundo está feliz com essa marca, vai lá ver se de fato é aquilo. E os que não deram certo, por qual motivo Entenda por foi? quê. É porque muitas vezes a marca é muito boa, mas o cara escolheu um ponto muito ruim, que não tinha, não transitava gente, entendeu? Ou às vezes o cara não viveu o negócio, Também. né? Porque, por exemplo, a gente fala de alimentação saudável. Uma coisa é o Anderson, né, tá à Sim, frente de um sim. negócio como esse. Por quê? Porque é aquilo, né? O estilo de vida. Você vende isso a todo momento. Agora, um cara que, enfim, tem uma loja, uma empresa de alimentação saudável, vai comer num BK, no McDonald's, Sim. o que que adianta, né? O cara não vende aquilo. Ele não cria autoridade naquilo, né. Exato. Exato. Então assim, quanto mais conversar com o teu estilo, tá certo, eu acho que é melhor. Não acho que é obrigatório,
Mas eu acho que quanto mais conversa, quando a gente fala de vida ativa, né, de rede social, isso conversa. Vou te falar isso porque, por exemplo, eu conheço muito franqueado da track field que os caras não estão com peso em dia não, viu? Mas os caras performam super bem. Pois é, mas se te colocasse lá, tá? Não tô aqui querendo puxar teu saco, não. Sim. Mas Mas é por verdade, é. sim. Não, se te colocasse numa operação como essa, a figura de uma pessoa que vive o estilo. Aí a gente cruza muito mais com a rede social, né? Porque se cria autoridade a partir dali. Eu ouço isso dentro da track. Uhum. Por exemplo, pô, tu é o franqueado mais ativo no sentido de atividade física que a gente tem. Eu fico feliz de ouvir isso. Se isso me ajudar a performar melhor e de alguma forma me cria network todo tempo. Exato. Porque eu, por exemplo, a gente apoia 2 grupos de corrida em Marabá, 2 grandes grupos. E esses grupos a gente apoia pela Trek porque eu participei desses 2 Uhum. grupos. Essa semana que se passou, a gente deve vir em breve com a corrida da Track Field aqui em Marabá, e eu fui procurado por outras 3 grandes empresas para fazer collab. Então, Uhum. aí os caras começam, não, pô, vi tu correndo e tudo, acompanho tu na rede social, vi que tu é empresário que tá à frente dessa operação, vamos sentar pra tomar um café? Vamos, já tá com isso marcado. A pessoa teve acesso através da rede social e através do que eu Sim. prego nela lá, né, enfim, do que eu genuinamente transmito e não tem nada forçado e nem nada para isso, é bem espontâneo. Pode servir, mas o que eu Uhum. quero dizer é que não é essencial. Assim, eu conheço gente que se dá Certo. muito bem e lida exclusivamente com um produto, né, no caso da Trek, uma confecção, um artigo esportivo, que entende bem esse público, conversa bem com ele e que se ele não é o praticante, ele coloca gente que seja, coloca um gerente lá, enfim. E permita-me complementar, né? Quando você tá com uma franquia, você acaba tendo alguma segurança jurídica, em termos jurídico, por exemplo, como parte de marca. O pessoal muitas vezes monta um negócio, não se preocupa com a questão do Sim. registro de marca, questão tributária, fiscal, enfim. Então, aquilo que a gente falou, toda a retaguarda, o negócio já vem praticamente pronto para você, né? Mas o que eu costumo dizer, já escutei isso de alguém, e para mim isso faz total sentido, é você precisa entender bem o negócio, fazer isso que você está falando. Tem que gastar sola de sapato, tem que conhecer os mercados em si, Sim, né? Por quê? Porque senão você pode virar um empregado da franquia e se tiver no shopping do shopping, sim, trabalhando para os dois, nos 2, performando para pagar os dois e não sobrando nada. sim, O que, infelizmente, acontece muito, né? Às vezes não por culpa do operador, né, do empresário. sim, Mas é porque realmente é um negócio difícil, é um negócio desafiador que traz vantagens, mas sim. tem aí seus riscos, né? E você tem que ficar, né? O teu ponto de equilíbrio, ele já nasce alto, né, ele já nasce com a reguinha mais em cima, porque você tem taxa de franquia já no começo, você tem os royalties, como eu falei, você tem vamos falar de shopping, você tem uma participação do shopping no teu resultado. Então, Uhum, teu ponto de equilíbrio, ele é maior do que de uma loja que você vai criar do zero na rua. sim, Possivelmente, né, tem grande chance de ser. Você tem chance de performar melhor e mais rápido? Tem, porque a gente está falando de venda de know-how, né? De venda de uhum, conhecimento, de brand. Os caras, você pega uma franquia séria, ele está sendo divulgado a todo tempo. uhum, Os caras têm hoje, eu acabei de vir na convenção da Trek, por exemplo, e depois da Todeschini. Hoje você tem uma área dentro das convenções de 1 hora só para falar de influenciadores e de micro-influenciadores em rede social. Então os caras já têm verba só para isso, entendeu? Do squad que eles chamam. Quem é o squad de 2025 da marca tal? Aí, fulano tem 25 mil seguidores. E muitas vezes são personagens não, são personas da rede social, do Instagram, por exemplo, do TikTok, enfim, que tem poucos seguidores, mas são extremamente nichados com aquele público. Por uhum, exemplo, a Todeschini puxou Casa de Valentina. É um Instagram grande, é uma conta grande, mas ela é pequena perto de contas de músicos, por exemplo, que não é nada. Só que ela conversa diretamente com o público que a é Todeschini um quer público conversar. quente, né? Qualificado já. Exato. É o funil mesmo, né? É a ponta do Uhum, negócio. Então, hoje isso é muito forte. E as franquias, elas batem muito nessa tecla, né? Que é essa tecla do institucional pro virtual, né? Então, assim, você uhum. acaba abrindo aqui e o cara vai dizer assim, o cara você não pode nem conhecer mesmo, mas se você tiver uma filha ali na casa ou um filho na casa dos 8 aos 14 anos, vai dizer, mamãe já vi no TikTok isso aí, já viralizou no TikTok. Tem um exemplo só. Abriu uma franquia de picolé, sorvete aqui em Marabá. Não sei se a gente pode falar o nome, que eu tenho receio de errar. Abriu. É.
E eu conheço o proprietário, ele fez contato comigo, ele é de Paraupebas. Ele falou, Uhum. cara, eu tô abrindo e tal, me ajuda. Eu falei, não, pode perguntar tudo que você precisar. Ele queria auxílio sobre o ponto. Não sei se ele tem um departamento jurídico competente, né, Eu Watson? vou já ouvir a tua história aí, vou dizer Pois se tem ou não. eu sei que a história não vai pro jurídico, não. O que que acontece? Tem um produto dele lá que viralizou, cara, no TikTok. Que ele é um Que produto, massa. ele é um picolé muito bom de sabor, que ele Uhum. tem 60 calorias só. Meu irmão, eu não consigo ir lá pra ter, que acaba. Então, assim, o tamanho da força desse negócio, entendeu? Deve ter uma boa agência de marketing, então, né? Tem, às vezes é orgânico, né? Às vezes Sim, mas tem. Os caras pegam influenciadores e colocam sim. e formam opinião e acabou. Muito bom. E, Anderson, vamos agora encaminhar para o final. Eu quero entender de você, eu não, né? Acho que todos que estão assistindo aqui a gente. Quais são os setores que você avalia como promissores para franquias em 2025? Tu tem algumas franquias que... Não vai falar que tu tá pensando, senão, né, já viu que vai dar problema. Não, meu negócio é. Vai ter concorrente. Não, hoje, assim, trazendo um pouco para os nossos negócios, né? Hoje eu penso muito mais em fortalecer o que a gente tem, de fato, do que necessariamente estar enxergando oportunidade. Acho que a gente saiu um pouco dessa fase, sabe? Eu não estou falando isso com orgulho, não, é porque tem muita oportunidade. Uhum, Mas eu acho que você tem que ser minimamente responsável. Você tem condição de crescer mantendo o que você tem também, e a gente está sim. bem focado nisso. As franquias têm outra vantagem que você pode escalonar dentro da sua região, né? Então, no teu raio, tipo, a gente está em Marabá, um exemplo, Paraupebas. Você normalmente, a franquia te pergunta se você quer abrir ou não em Paraupebas. Então, se a gente quiser performar melhor numa marca que a gente opera, a gente pode abrir em cidades vizinhas. Mas não é a nossa prioridade. Falando do mercado local, se a gente falar especificamente de franquia, cara, eu acho que tem muita coisa, assim. Esse de saladas, por exemplo, posso ser um pouco mais específico. Talvez é muito nichado, né? O cara fala, pô, nem gosto. Mas não é sobre o que você gosta, é sobre o que vende, né? É. Então, assim, se fosse para abrir, eu acredito muito que é um mercado que não é o paleta mexicana, lembra do paleta mexicana, Hum, né? Que abriu, foi um boom já foi. danado e passou. É sazonal. Eu acredito que não é um produto sazonal, eu acredito que seja um Entendi. produto que tem vida longa aí. Porque ele envolve a cultura de consumo também, né? Perfeito, essa mudança. A Coca-Cola Zero já vai bater o número de Coca-Cola normal de venda. Isso fala muito. É, Isso exato. fala muito. Tem muita franquia da área de tecnologia também. Então, por exemplo, eu estou tendo um acesso um pouco mais, vamos dizer, íntimo agora com a IA. Uhum. Eu voltei de uma viagem, um primo meu que é CEO de uma companhia, e ele me apresentou algumas coisas da IA que eu fiquei, cara. E ele é um moleque muito inteligente, ele falou assim, cara, como é que ele falou? Ele falou, absurdo não. Ele falou, cara, é tipo inimaginável. Eu falei, bicho, pra te É surreal. surpreender, surreal. Aí eu disse, mostra. Aí ele me deu uns 3 exemplos assim, eu falei, não, irmão, isso aqui é loucura. E existem franquias ligadas, né, com tecnologia ligadas a isso. Por exemplo, ligadas a isso, a arquitetura. Então, eu acho que é uma baita de uma oportunidade. Eu vejo o mercado de Marabá engatinhando muito em gestão, por exemplo, de rede social. Eu te Hum, falo isso com propriedade porque eu lido com muito arquiteto. E tem muito arquiteto que tem um portfólio absurdamente rico, legal de se ver. Quando o cara me pede, eu recebo muito isso aí por semana. Me indica um arquiteto. hum. Aí, assim, a gente tem parceria com muitos, né? Praticamente com todos, falar assim, pelo menos aqui da cidade, da região. E eu pergunto sobre o tipo, o que que encanta ele, se ele pode mandar uma foto, o que que ele quer. Uhum. Ah, é uma clínica, igual eu recebi recentemente. Então a gente tem uma noção de quem indicar. Qual é a primeira pergunta do cara? Qual é o Instagram do cara? É o cardápio. Já quer ver a vitrine, né? Exato, é a vitrine. E muitos dos que a gente indica não tem. Ou se tem, são redes sociais mortas, entendeu? Não, e isso a gente percebe no mercado jurídico, né? Eu pude perceber que Você é um cara fora da curva nesse sentido, né? Você imagina, sabe. eu comecei há um ano, né? Tentando destravar, desbloquear, porque eu sou um pouco bloqueado Eu ainda não é fora da com a curva. internet. Eu não é. Eu A gente tenho tá uma, saindo aqui do. eu tenho uma boa agência aqui, entendeu? Mas e eu percebo que os advogados passaram a se interessar mais. Sim. Porque, inclusive, deixa eu O cara. registrar aqui, né, nossa agência, o Pablo Macedo, aqui, É isso aí. nosso videomaker editor Se tá legal, a culpa é dele. e Mas é legal essa. Eu posso falar isso também, assim. Tu me fez. Eu tenho clientes advogados.
eu vi alguns, né, criando e se mexendo. Isso é bom demais, cara, pro É a mercado. concorrência É fomentando, porque né? é muito educativo, Exato. entendeu? Então, assim, o cara, pô, ele fala da situação, né? Se você tá naquela situação, haja dessa forma, né? Teve um até que eu brinquei com ele na academia esses dias. Eu falei, cara, eu gostei, mas você foi muito brabo, bicho. Ali me assusta como empresário. Se tu tratar o negócio daqueles dele, tu achou? Eu falei, achei. Aí ele falou, eu também, cara. Só que a agência fez eu ser. Eu falei, não, mas tu pode. Tem O que. teu feeling. Eu não acho que não precisa ser daquele jeito. E eu acho uma baita da oportunidade local, cara, isso aí, entendeu? A autenticidade ela vem demais. Então, a agência ela tem esse papel de, claro, ah, te direcionar, mas você não pode perder a autenticidade, O porque orgânico. ela vai realmente vai ser natural, né? Sim. Muito mais fácil. Eh, Só um outro ponto, uma das coisas que você falou, né, sobre a gente, como franqueado, não está olhando agora para novas operações. Uhum. E aí me fez lembrar uma fala do Renato Lima, que é o maior Sim, consultor parceiro nosso. empresarial Sim. do Norte. Ele diz: olha, esse ano de 2025 ele é o ano da eficiência, não é? E para mim isso é fantástico, porque eu estava com várias ideias de vários negócios Uhum. e mais, buscando expandir o meu escritório Brasil afora, né? Hoje a gente atua em Marabá, Belém, São Paulo e atendimento online no Brasil inteiro. Mas eu pensava em investir mais em outros lugares. Uhum. Ele falou assim, Fisicamente. cara, geograficamente, você precisa estar dominando a tua região, Sim, né? E esse não é um ano para você fazer loucura. Claro, há exceções, sim. mas é o ano de você buscar eficiência. O que você pode melhorar dentro do teu negócio, né? E aí E olhar pra dentro, né. eu comecei a olhar para dentro para buscar fazer a melhor entrega possível para o meu Perfeito. cliente, tanto de excelência jurídica como atendimento, que é uma das coisas que muitos advogados ainda pecam, né? E a gente sabe que é desafiador pelo volume de demanda, de tarefas, Sim, mas a gente não pode deixar de imprimir a qualidade que a gente vende, sim. né? E o mercado por si só ele vai mudando muito, né, quantas gerações tu já tá atendendo, né. Então cada geração vem com um nível de exigência diferente, de atendimento, de contato. Às vezes o cara acha muito mais prático o contato o não contato, né, o atendimento online. Uhum. No meu caso, eu quero tomar um café contigo toda vez, né, vamos tomar um café. E eu gosto de tomar esse café, que sai por conta do Eu do gosto cliente. eu eu gosto desse físico também, eu acho que, enfim, mas o online ele quando ele é emergencial, né, ele é extremamente necessário, mas é isso, eu sem ouvir a fala do Renato, eu acho que ele é muito assertivo no que ele fala, não só por ser um cara muito inteligente, mas por conversar com muita gente, né. Então ele é um cara que ele absorve o mercado toda hora, né, a todo momento. Tu já basão para o Renato aí, meu irmão, né. Siga R. Lima nas redes sociais, Renato Lima, o cara manja e É muito, isso aí. e Tá muito. sempre em Marabá, né. Tá Tá sempre sempre não, fazendo os ele cursos aí. presta consultoria aqui para algumas empresas em Marabá, Legal. Belém. Meu amigo, vamos encaminhar para o encerramento. Foi um prazer estar aqui contigo hoje, dizer que superou minhas expectativas. Foi o nosso primeiro episódio profissional, vamos dizer assim, com a nossa equipe aqui nos bastidores, nos ajudando, né, trazendo qualidade aí para esse registro. Quero convidar você que está nos assistindo, comenta aqui nesse vídeo, deixa teu comentário, tua sugestão, enfim, eventual recomendação. A gente está fazendo isso de coração. É um oferecimento do W Veloso Advogados. E, meu amigo, muito obrigado. Vou deixar você fazer os agradecimentos finais e faça um jabá aí das tuas operações, um convite aí para todo mundo Acho que a conhecer gente já falou muito teus negócios. delas, é. Cara, obrigado, de verdade. Chamar de cara que você é meu amigo, né, além de prestar esse serviço jurídico pra gente, já há um tempo. Então, assim, muito legal a tua iniciativa, pela oportunidade de falar, né. Eu gosto muito de falar, então pra mim isso aqui não vai ser um problema, eu venho com prazer. Se tiver outro tema aí, pode chamar que a gente troca Com ideia. certeza. Você vai ter muitas oportunidades de ouvir muitas histórias legais aqui, de gente que prospera, de gente que soma com a Uhum. cidade, né, de pessoas importantes para cá. Então assim, parabéns por isso, pela tua iniciativa, por tirar um pouco do teu tempo, da tua energia, né, só jurídica, né, para fazer algo que de fato é relevante até para a sociedade, pô, porque
Isso que a gente conversou aqui, tanto do teu ponto de vista, jurídico, quanto do meu de comerciante, antes de eu abrir a primeira eu não ouvi. Então a gente acaba Uhum, sim, gerando, né, um acesso. Não somos donos da verdade, mas são experiências, né, e exato. elas não se discute, é o São que as se nossas verdades. exato. Então eu acho muito oportuno, acho um trabalho quase que social, se pode se falar. E fiquei feliz demais com o convite, viu, de verdade. Um abraço aí pra turma aí, os bastidores aqui, acompanhando, quero isso aqui tudo em 4K, te falei, que isso aqui a imagem aqui é absurda. E satisfação, meu irmão, sucesso aí, vida longa para o WVcast. Muito obrigado, meu amigo. E eu quero reforçar o que o Anderson acabou de dizer. O nosso objetivo aqui é bater papo sobre mercado, dos mais variados. Para você, estudante, advogado, empresário, enfim, a quem interessar, porque a nossa intenção aqui é agregar, né? Não é ter nenhum outro retorno, é realmente trazer algo de valor para quem nos assiste. Então, fique ligado, vem muita coisa boa por aí e seja bem-vindo.